Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 46 a 48. Houve entre eles uma discussão. Qual deles seria o maior? Jesus, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou-a a seu lado e disse-lhes: Aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. E aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, esse será grande. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus vai ter que enfrentar esse assunto entre os discípulos de novo no capítulo 22. Se você olhar aqui o que acontece no versículo 37, ele vai dizer aqui: Pois eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado entre os iníquos, pois também o que me diz respeito tem um fim. Aqui ele está colocando uma situação de, sendo Deus, ele foi colocado lá como não só um pequeno, um menor, um escravo, mas foi tido como um malfeitor. Jesus foi crucificado como um malfeitor, como um criminoso. Ele foi lá no final como um pecador. Mas ele carregou não só esse título de pecador para ele, como se ele tivesse pecado, que imputaram nele isso, mas ele carregou todos os nossos pecados. Olha onde chegou esse ser o menor de todos, de Jesus. Como nós já vimos no hino cristológico, lá na carta aos Filipenses, que ele chegou à morte de cruz. Mas também os seus discípulos vão querer saber quem é maior, e aqui Jesus dá essa lição do menino, mas também dá a lição no lava-pés. A gente olhar também o Evangelho de São João, o que Jesus realiza no meio deles, e os deixa desconcertados. Jesus pega uma criança que os discípulos chegavam a mandar embora, porque criança não tinha que ter acesso às coisas de adulto. Era uma sociedade que a criança tinha que se tornar ali um adulto para poder ter os direitos. Vamos imaginar algo que hoje a gente pega e tem um lugar onde só entra adultos, né? Ou uma liberação que só tem para determinada idade, né? Quero dirigir, tem que ter 18 anos para ter habilitação. Então a criança não pode pegar, alguém mais jovem não pode pegar um carro para dirigir. Se faz, está errado, é crime, etc. É uma comparação muito simples, né? Mas para dizer que as crianças
na sociedade deles, assim como as mulheres, não tinham direito a muita coisa. Mesmo entre os cristãos, mesmo na igreja primitiva, na hora da assembleia, Paulo, a gente já viu isso nas cartas, chega a dizer, olha, as mulheres permaneçam do lado de fora, não falem na hora da reunião de oração. Aí, no mundo de hoje, né, a gente fala, nossa, que machismo, que preconceito, que isso, que aquilo. Gente, era a cultura do povo e daquele tempo. Aquilo era normal. Aquilo não tinha erro. E era relativamente comum isso, porque se acreditava que a pessoa precisa alcançar uma determinada razão e dignidade para ter determinados direitos. Com a criança, a mesma coisa. A criança não tinha essa voz e essa vez, não era protagonista das coisas. Era sim uma bênção, sempre foi. Ter um filho, ter muitos filhos, para o judeu, sempre foi uma bênção. Mas ele vai crescer, ele vai estudar, ele vai adquirir a maturidade e aí ele vai assumir suas responsabilidades, vai ter seus direitos, vai ter voz, vai ter vez. Quanto criança, não. Jesus pega, põe no meio deles uma criança. Uma das pessoas mais vulneráveis da sociedade naquele tempo. Comparável a um mendigo na rua, mas se ele não era criança, ainda era menos vulnerável. Porque a criança era muito. Como ainda é hoje. Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e fala assim, vocês têm que acolher essa criança aqui. Se vocês acolherem essa criança, vocês vão, em meu nome, por causa do meu nome, vocês vão estar me acolhendo. Ou seja, os pequenos, os sem voz, os sem vez, as mulheres daquele tempo, os pecadores, todos esses, qualquer um desses, que o discípulo de Jesus, que o cristão, acolher, fizeram bem, demonstrar amor, vai estar fazendo isso a Jesus. Vai estar acolhendo a Jesus e acolhendo Jesus, acolhe aquele que o enviou. Ou seja, você faz por Deus e para Deus. Acolhendo os menores, os pequenos, eu estou acolhendo Deus. Eu estou agradando a Deus, estou fazendo um bem a Deus indiretamente. Estou fazendo um bem a Deus. Aquela pessoa não é Deus, mas Deus está naquela pessoa. Aquela pessoa pertence a Deus. Estou fazendo um bem para aquela pessoa. Eu faço um bem para Deus. Eu tenho que fazer isso em nome de Deus. E isso torna aquele discípulo grande. Não porque ele faz para Deus e Deus fica satisfeito com ele em si, mas porque imita a ação de Deus, que é nos servir. Gente, Deus nos serve quando vem ao mundo nos amar. Quando deixa os sacramentos, quando deixa a igreja para nossa salvação. É serviço. Ele se fez menor. Aí eu volto lá no hino cristológico que acabei de citar. Se despojou. E isso nos torna grande. Se a gente quer ser grande, o maior diante de Deus, olha, quem é mais amado, quem é maior, quem é mais importante para Deus? Dentre nós aqui que seguimos Jesus, quem é o mais importante? É o que faz sucesso? É o que fala no microfone? É o que faz pregação? É o que preside a missa? É o que, lava? É o que passa? É o que vende salgadinho? É o que cuida da contabilidade? É o quem faz isso ou quem faz aquilo? É quem mais serve. E serve com o coração humilde. E serve desejando agradar a Deus e não a si mesmo. Esse é o maior. Aí Jesus vai dizer assim, a gente vai ler textualmente. Jesus, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou no seu lado. Todo mundo querendo ser maior, né? Ele pegou, colocou do lado dele, porque quem é maior quer ficar do lado da autoridade. Jesus pegou a criança e colocou do lado dele. E disse, aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome,
que receber uma criança é por causa de mim, por causa de Jesus, porque ela pertence a Jesus. Recebe a mim, está fazendo isso para mim, olha. E aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Ou seja, isso vai até o Pai. Com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, ou seja, servir mais, será grande. Quem quer ser grande tem que servir, tem que ser pequeno, tem que ser humilde. Essa é a lógica do reino de Deus e não tem outra. No mundo, quem quer ser grande tem que ser melhor que os outros. Tem que ser mais esperto, mais inteligente, tem que ser mais rápido, né? E isso não importa muito o que você vai fazer para conseguir, né? Se você vai passar por cima de alguém, etc. E aí no mundo tá valendo essas coisas para que você seja o maior. E aí todos vão ver você como você tem que ter mais like, você tem que ter mais visualização, você tem que ter mais isso, mais aquilo. Aí você vai ser o maior. Jesus está dizendo, entre vocês, não deve ser assim não, viu? Não é assim não. Do vosso meio, dos discípulos, quem quiser ser o maior, seja o menor. Seja o servo. E aí Jesus, mais para frente também, né, a gente vai entender isso, e Paulo também nos explica muito isso nas cartas, a autoridade dentro do reino dos céus, da igreja, ela é dada a quem mais serve e a quem melhor serve. E quando a gente inverte isso, a gente está sendo autoridade no meio da igreja, mas de uma maneira completamente diferente da qual Jesus ensinou. A gente está maculando a autoridade que Deus nos deu. E a gente responde sobre isso. A gente vai ter que responder essa questão aí. Então, presta atenção você que é autoridade na igreja. Presta atenção você que é coordenador. Presta atenção. Você que preside alguma coisa, manda, vamos dizer assim, em alguma coisa na igreja. As coisas dependem de você para alguma coisa. Quer agradar a Deus com o seu trabalho? Faz assim. Seja o menor. E não vamos confundir ser o menor com agora tem que fazer o que todo mundo quer. Eu sou coordenador, mas eu não faço o que eu quero. Não, Deus te colocou ali por algum motivo, porque você tem alguma capacidade que Ele precisa que você desenvolva onde você está. Faça isso bem feito, mas você não precisa pisar em ninguém. Você não precisa falar com dureza com ninguém, né? Dureza, falta de educação, né? Com ninguém. Não precisa. Você não precisa ficar afirmando que você é autoridade. Não precisa. Você precisa fazer com que todo mundo faça bem feito o trabalho deles, de uma maneira servil. Coordene, ajuste, faça as coisas, mas seja o primeiro também a realizar. Seja predisposto a todo mundo. Queira que todos cresçam com você. Você vai estar sendo o menor. Você vai estar servindo. Você vai ser uma autoridade que serve, que realiza, que às vezes precisa dar ordens, mas essas ordens elas vão ser muito bem obedecidas porque vão ver em você uma autoridade que é serviçal, que não está ali para se valer da posição em que você está para ficar mandando, mas faz por causa de Deus. Por causa de Deus. Vamos anotar no nosso diário? Promessas e princípios eternos, os mesmos versículos, viu? Versículos de 47 a 48. 47 e 48. Os mesmos versículos. Promessa e princípio eterno. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário. E vamos lutar para viver. Convido você a se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Deixar um like. E o seu like evangeliza, viu? E vamos juntos fazer a Bíblia inteira? Com a graça de Deus, seguindo o método A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib. Tem aqui um plano de leitura e nós estamos seguindo ele. Convido você a acessar aqui
né, nosso site, né, o nosso blog Canção Nova, diarioespiritual.cançãonova.com. Lá também tem muita coisa interessante para você. Eu uso a Bíblia da CNBB lá e aqui uso a Bíblia de Jerusalém. E na descrição do vídeo tem informações importantes sobre o método, caso ele seja completamente novo para você, e por onde começar também. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.